Ok, pessoal, agora a aula está sendo gravada, tá? De agora em diante. Então, como vimos, nós estamos tratando, então, o gerenciamento de memória, né? Falamos do gerenciador de recursos, que seria o gerenciador de memória, que seria um bloco do sistema operacional encarregado de fazer gerenciamento da memória, né? Entre as suas funções estava gerenciar a hierarquia de memória e controlar as partes que estão em uso e as que não estão, que parte da memória está sendo usada e qual não, né? Para ficar alocando memória a um processo que deseja, usá-la, retirar um processo que termina, e também pode ter processos que estão ocupando toda uma memória RAM, por exemplo, eles têm que ser chaveados para o disco, né? Então, tratar do sistema de swapping. Swapping seria esse chaveamento entre uma memória e outra, né? Dentro da hierarquia, né? E é um pouco do controle hierárquico da memória. Todo o processo, então, ele é chamado, todas essas tarefas são realizadas pelo gerenciador de memória, que é um módulo aí do sistema operacional. Módulo encarregado, né, de administrar toda a memória do computador, né? Bom, para entender o problema, né, do gerenciamento de memória, o livro, por exemplo, parte de coisas bem mais básicas, né? Bem básicas. Imagine um módulo simples de organização de memória. Imagine esse caso aqui, que nós temos uma memória que está sendo ocupada na base dela por o sistema operacional, em RAM, e em cima dela um programa do usuário. Um único programa, né? Isso aqui seria funcionava aqueles computadores bem antigos, né? O computador ficava numa sala e uma pessoa entrava na sala, colocava um processo para rodar no computador, terminava e se ia embora, e chegava outra pessoa e colocava outro processo, né? Então ele rodava mais ou menos assim. Os primeiros computadores lá nos anos 40, né? 40, começo dos anos 50. Então temos um único processo executando e o sistema operacional que também ocupa memória na base da memória. Cada vez que o processo necessita ser executado, ele entra na memória e roda. Né? E roda, simplesmente roda lá na memória, né? Então aqui praticamente não tem nada que gerenciar, né? Tem uma memória e só tem um espaço ali, entra um processo, roda até terminar, sai e entra o outro. É um gerenciamento bem básico, tá? Concordo? Isso fica bem básico mesmo, né? Bom, então, esses primeiros computadores de grande porte, 1960, microcontroladores, aqui já falando um pouquinho mais avançado, tá? Já não é isso aqui, né? Microcomputadores e computadores pessoais antes de 1980 não possuíam abstração de memória. O que é isso? Por que não possuíam abstração? Cada programa, ele simplesmente considerava memória física. Ou seja, tudo era referenciado, qualquer técnica de programação, você referenciava a memória de fato física, aquele endereço físico de memória, né? E não uma memória abstrata, né? Não uma memória relativa, mas sim física, sim real, tá? Então, quando o programa, por exemplo, executava uma instrução tipo mov registro 1000, né? Então, o que o computador fazia? Para essa instrução aqui de baixo nível, né? Uma instrução está em assembler, né? O computador apenas movia o conteúdo da memória física da posição 1000 para registro 1, né? Então, move para registro 1 o conteúdo da memória física 1000, tá? Nós vamos entender que isso parece lógico, né? Parece simples, mas isso não funcionaria na memória de hoje, tá? Porque como a gente tem vários processos, a gente não sabe qual seria a posição 1000 de memória desse processo que está rodando, tá? Nós empilhamos processos da memória e o processo ele pode estar em diferentes lugares da memória, tá? Ele poderia estar correndo em diferentes lugares. Então, essa posição 1000 física real talvez nem pertencesse a ele, tá? Então,
a ideia atual seria contar de onde esse processo está parado, né? De onde ele está parado na memória, dali sim, 1000 posições, né? 1000 posições a partir daqui, tá? E não medir a memória real, 0, né? Tá? Então, o programador teria que usar uma memória relativa, no caso, né? Então, nesses casos que você usava de fato a memória física sem nenhuma abstração, o modelo de memória apresentado ao programador era simplesmente a memória física, um conjunto de endereços de 0 a algum máximo, né? Então, o programador tinha de 0 ao máximo, tá? Isso funcionaria bem se você tem um processo na memória, né? Um único processo lá, né? Mas não funcionaria na atualidade, tá? Nos computadores atuais. Então, quando fazemos alguma coisa desse tipo atualmente, quase sempre será aqui um valor relativo de memória, né? Esse 1000 seria tratado de forma relativa e não de forma absoluta, tá? Não o valor absoluto físico de memória. Ok? Dá para entender esse probleminha? Oi? Tem alguém aí? Deu sim, professor. Deu, né? Ok. Beleza. Tá? Então, nesse tipo de abordagem, não tem como compartilhar memória se um programa está usando a memória e outro quiser usar, tá? Nesse tipo de abordagem aqui, né? Você não teria como fazer isso, né? Compartilhar essa memória. Se um outro programa quer usar, ele tem que sair. O que está usando tem que sair para outro entrar, né? Não tem uma memória compartilhada, tá? Então, primeiro ele deveria ser retirado. Mas sem nenhum controle, o segundo programa usaria os dados do primeiro, tá? Aí tem outra questão para resolver, né? Se o programa é retirado, pode ser que deixe a memória lá com um monte de coisas que o segundo programa entra e começa a usar, né? Bom, o que deveríamos fazer, né? Se quiséssemos executar um segundo processo, aqui pegando de novo, partindo lá daquela unidade básica, né? Temos o sistema operacional na RAM e o processo do usuário. Se quiséssemos colocar mais de um processo ao mesmo tempo na memória, deveríamos, de alguma forma, dividir esse bloco aqui, né? Dividir para um processo A aqui e um B, sei lá, aqui. Então, agora, já as tarefas de gerenciamento aumentariam, né? Dividir essa parte superior em mais de uma parte, né? Fragmentar, então teríamos que trabalhar com memória fragmentada, né? Então teríamos alguma coisa, imagine desse tipo, como está nessa figura, né? Vamos olhar ela um pouquinho, essa figura, vamos dar uma estudada nela. Você tem aqui o ponto A. O que você tem? Tem um sistema operacional e tem um processo A rodando. Toda essa área riscada aqui seria memória livre, né? Memória que não está sendo ocupada, tá? Então, aqui está o processo A. O A está rodando. De repente, também o processo B entra, né? Entra também o processo B, rodando em outra parte aqui da memória, né? Rodando nessa parte aqui, tá? Inclusive, o A pode ser que ele vá para a fila de prontos, né? Isso pensando no tema do processo, né? Lembra que o processo poderia mudar de estados, né? Ele poderia fazer uma chamada de sistema e entrar na fila de prontos para ser colocado agora na CPU, né? Tá? Mas veja que um processo estando na fila para entrar na CPU, ele não estando dentro da CPU, né? Se ele está em fila de prontos, ele não está dentro da CPU.
Mas mesmo assim ele poderia estar dentro da memória. Tá? O processo A continua ocupando memória, mesmo que ele tivesse, né, no ponto 2, numa fila de prontos. Prontos em relação a... Ele fez uma chamada de sistema, a chamada de sistema dele foi atendida. Então ele entra na fila para usar a CPU. Tá? Mas ele não quer dizer que ele saiu da memória. Tá? Ele está na memória ainda. Tá? E aqui entrou o processo B roda em outra posição aqui da memória, né? Depois, enfim, entra um terceiro processo, o processo C, ocupa outra parte. Aqui, nessa outra figura D, o processo A saiu, né? Temos toda essa área riscada aqui livre. Aqui entra um processo D menor que o processo A. Entrou na memória, processo D. E temos umas áreas intermitentes. Você vê que você vai fragmentando a memória e essa fragmentação, ela também gera um problema, né? Porque ela deixa algumas áreas, ou seja, os processos não ocupam, às vezes, posição consecutivas de memória, nem sempre, tá? Vê que termina o processo D, daí tem uma área vazia. E depois tem o processo B, e depois o C, outra região vazia. Para cima poderia ter outro processo, e assim vai indo. Tá? Então, essas regiões, regiões aí vazias, ou esses blocos fragmentados em diferentes posições, isso também gera um pouco de problema na hora de identificar os processos, achar o endereço base deles, né? Então, complica um pouco, né? Vamos ver também algumas técnicas para tratar esse problema, né? Se tem uma técnica aí de compactação de memória para ver se resolve isso, tá? Bom, e aí isso continua rodando, né? O processo... Depois, no final, o processo A volta, né? Volta a ocupar aqui a memória, daí está compartilhando aqui com o processo dele, está um pouquinho mais acima do que ele estava primeiro, né? E assim vai indo. E assim vai se gerenciando, né? Nem sempre o processo entra na mesma localização que ele estava antes, tá? Mas processos são colocados em endereços diferentes, tá? Logo, essa instrução aqui, né? Imagina que está num processo programado isso. Esse comando já careceria de sentido, né? Dependendo de onde o processo A está colocado. Então, surge, né, a necessidade de fazer abstração de memória, né? Abstração aí para o programador, né? Para o programador não ficar usando endereços reais. Aqui por escrito, né, o que eu tinha falado, que um processo no estado de pronto não ocupa a CPU, mas continua ocupando a memória. E somente quando o processo A termina, a memória dele é liberada e pode ser particionada entre outros processos, né? Entre outros, né? Onde é que o A estava, pode ser ocupado por outros, né? Depois o A pode entrar de novo e assim vai. Bom, e é claro que existem diferentes algoritmos e diferentes abordagens para tratar esse problema, né? Tratar o problema de ficar colocando, tirando processos, né? Como é que a gente faz isso? Como decidir quando um processo tem que sair da memória? Como colocar? Tem um processo novo querendo entrar? Onde alocar o recurso para ele? Tá? Então, tudo isso tem diferentes abordagens. Bom, vamos dar uma olhada um pouquinho nesse tópico, né, que seria executando múltiplos programas sem abstração de memória, ou seja, sem abstração, isso usando a memória física, né? Eu estou vendo primeiro as primeiras soluções mais antigas, né, que tinham para trabalhar com mais de um processo de memória, quer dizer, primeiros modelos de computadores para não ter só aquele negócio elemental, né? Que tem um sistema operacional e um processo único rodando sempre na mesma posição, né?
para tratar esse probleminha elemental. O primeiro modelo do IBM 360, da IBM 360, resolveram o problema do seguinte modo. A memória foi dividida em blocos de 2 KB, e cada um foi atribuído uma chave de proteção de 4 bits, mantidas em registradores especiais da CPU. Quer dizer, então, que particionou toda a memória, toda ela em bloquinhos de 2K. Né? Toda a memória particionada, né? Para tentar resolver esse problema. Então, toda a memória em bloquinho de 2K. Tá? E para cada um desses bloquinhos, a CPU teria uma chave de 4 bits. Tá? Que ela mantém registradores especiais para poder identificar cada um dos bloquinhos de 2K. Então, uma máquina, se tivesse 1 megabyte de memória, tem um probleminha aqui para resolver, né? Se uma máquina tem 1 megabyte de memória, necessitaria de quantos registradores de 4 bits? E aí teremos que fazer, então, a divisão, né? 1 mega dividido 2K e multiplicar ali por 4 bits, né? Para cada bloco de 2K, um registrador de 4 bits. Querem fazer esse cálculo? Calculem rapidão aí. Deixa eu ver se tem uma calculadora aqui. Eu vou só ali pegar uma calculadora e já volto. Voltando aqui. E aí, alguém fez aí o cálculo? Quantos registradores de 4 bits seriam necessários? Bom, aqui tem um cálculo, né? Se você tem 1 mega, você teria 64 bytes necessário, né? Que daria 512 bits, tá? Então, uma máquina com uma memória de 1 mega precisava de apenas 512 desses registradores de 4 bits para um total de 256 bytes de armazenamento de chaves, né? Tá? Ou seja, 512 bits 512 registradores de 4 bits, né? Então, 512 vezes 4, isso daria 2048 dividido 8, isso. Você faz 512 vezes 4, né? Que daria em bits, a quantidade de bits, e isso dividido 8, porque 8 bits por bytes, né? Daria 256 bytes de armazenamento de chaves, né? Algo considerado também, né? Dependendo do tamanho da memória, né? Memória de 1 mega, então 256 bytes seriam usados para armazenar esses registradores. Então, você estaria gastando 512 bits para dividir a memória RAM em blocos de 2K cada um. Assim, a CPU
terá registradores que identificam o início e fim de cada bloco. Essa seria a ideia. Então, tem os blocos, a memória tem tudo uns bloquinhos de 2K, e tem registradores capazes de identificar o início e o fim de cada um desses bloquinhos. Né? Onde é que ele começa e onde ele termina. Tá? Ou onde começa o outro. Então, imagine aqui dois processos da memória, né? Tem o processo branco e um processo cinza. Tá? Imagine o problema agora, né? Do 0 até 16.380, você tem um processo. Tá? Que vai do 0 até 16.380. Então, a figura A, né? Essa figura aqui, representa um programa de 16 kilobytes usando a RAM. Né? Seriam 16 kilobytes estando usando a RAM, né? 16 kilobytes seria esse número aqui, né? Esse número de bytes. Considerando um byte com 1024, né? B representa outro programa de 16 kilobytes. B também mais um programa, né? C representa ambos os programas rodando juntos. Como é que eles rodam juntos? Juntos eles têm partições diferentes, tá? Então, tem o A arrancando aqui do 0, até onde? Até 16.380, e o processo B arrancando de 16.384 até 32.764. Tá? Assim eles trabalhariam juntos na memória, né? Tá? Isso aqui seria ele sozinho na base da memória. Bom, e os registradores não permitiriam que um processo escreva no outro, né? Os registradores de 4 bits que saberiam identificar onde um bloco termina e onde o outro começa. E aqui você vê algumas instruções em código assembler, né? Mover, fazer um movimento de memória, fazer um jump, um salto para memória 28, enfim. Então, um jump para 24 indicaria o quê? Indicaria um salto para essa posição aqui, né? Onde é que tem uma instrução de movimento de memória. Tá? Vamos ver qual é o problema desses códigos, né? Então, se algum processo tem um comando chamado jump, ou goto que seria saltos, né? Seriam saltos e ir para um determinado endereço da memória. E imagine, então, o A que salta para 24, onde tem um mov, uma instrução mov, né? Tudo bem, mas essa instrução mov só para ilustrar aí. O processo branco também tem um jump para a posição 28, onde tem uma comparação de endereços de memória. Né? Então, pula para 28, onde é que tem uma comparação de endereços, né? Porém, na visão do programador, o processo vai de 0 a 16.380. Concordo que quem programou isso aqui em Assembler, de um salto para 24, então ele está fazendo o quê? Ele está pensando com o seu processo na base e ele pula para 24. Tá? O programador está pensando isso. Que o processo tem 16 kilobytes, então ele vai de 0 a 16.380. Porém, no sistema está aqui. No sistema as coisas mudaram, né? Então, o que esse jump 28, o que faria? Para onde ele iria pular? Oi, tem alguém aí? Tem alguém me ouvindo? Ó, aceitar aqui o Arthur Tava estava falando no mudo aqui. Oi, estava falando no mudo. E aí?
que vai acontecer aqui na realidade, quando você, com esse jump 28 aqui que o programador colocou? Isso aí é assembly, né, professor? Se eu não me engano. Ele vai para a Isso. posição 28, né? Isso mesmo. Isso é um assembler. Ele está em linguagem assembler, né? Então ele quer dizer, vou fazer um salto para a posição 28 de memória, né? Jump 28. Aqui ele pula para cá, né? Aqui funciona e executa essa outra instrução que é uma comparação de memória. Tá? Isso. Na verdade, é uma subtração que ele faz, né, professor? Na memória. Ele faz uma subtração e vê o resto, né? Isso. Né? Mas aqui, né, se ele executasse a instrução real, o que ele faria? O jump 28. Ele tentaria pular para onde? Ele tentaria pular para cá, né? Para dentro do processo. Para onde? Para dentro de outro processo. Ó. Ele tentaria pular para dentro desse processo. Esse processo A, que está na base aqui da memória. Ó. Como o processo B ele não está começando do zero, tá? Ele está aqui. Então, o primeiro problema que lidaram naquela época era esse problema aqui, da necessidade de abstração. Né? Eu estou mostrando isso para mostrar como é necessário trabalhar com abstração de memória. Ó. Porque agora ele quer fazer um salto para 28, mas 28 agora é o endereço de outro processo. Tá? Ele não pode saltar para 28. Tá? Aqui, ele poderia saltar para 28 se ele estivesse na base. Daí seria do 0, tá, vou para 28. 28 é o endereço dele. Mas agora o 28 não é mais o endereço dele, tá? Porque ele está correndo assim, ó, tá o A, e em cima do A começa o processo B, tá? Então o B pode ser localizado em qualquer lugar da memória, tá? Então aqui tem um problema, tá? Coitado do programador, como é que o programador vai saber onde é que está o processo B? Tá? A partir de onde ele tem que contar? Ok? Porque o programador pretendia saltar para esse endereço aqui, ó. Para esse endereço, que seria o 16.000. O salto que ele queria fazer é para 16.412 e não para 28. Tá? Para 16.412. Esse é o problema aqui, né? Identificado, né? Então, ele não vai andar 28 posições, ele vai para a posição 28. Né? Exatamente, ele vai para a posição 28. Ele quer fazer um salto para a posição 28. Né? Ele podia fazer um incremento até chegar na posição que ele quer, incrementar 28 vezes, né? Mas esse salto ele vai direto para 28. E como a assembly ele não respeita no igual C, que é sequencial, né? Ele faz o pulo mesmo para a função e não quer nem saber. Exatamente, né? Então ali tem. Isso era o problema, né? Por quê? Veja bem, então vamos voltar aqui um pouquinho. Mas tinha primeiro esse problema elemental aqui, né? Do computador elemental. Lá dos anos 40. Então, você tinha um sistema operacional em RAM, um programa de usuário, um único programa sendo executado. Né? Só um programa aqui na memória sendo executado. Então, esse problema não existiria. O programador poderia saber. O programa sempre arranca daqui, então daqui eu pulo para outras posições. Né? Qualquer dessas posições aqui são válidas. Tá? Não tinha dois programas sendo executados juntos. Alguém entrava na sala, rodava um processo, terminava aquele processo, saía da sala. Tá? Aí entrava outra pessoa, rodava outro processo e assim ia indo. Então, sempre não existia esse problema. Aí, o que vem? Você quer particionar a memória, né? Quer particionar, quer colocar processos em diferentes lugares. Então, você vê que aqui mesmo nessa figura, você vê que o processo A inicialmente estava nessa posição, tipo, ele foi retirado e quando ele entrou, ele já nem entrou no mesmo lugar que ele estava antes. Né? Quando ele entrou pela segunda vez, ó. Nem entrou no mesmo lugar. Então, vamos saber, né? Então, aqui tem um problema, né? Então, um primeiro problema, né? Problema que surge lá nos anos 60 agora, tá? Então, passa de 1940 para 1960. Mas só para entender a necessidade das coisas, né? Uma necessidade de abstração. Né? A necessidade de você não trabalhar com valores reais, mas sim valores relativos, né? Quero relativizar as coisas, quero ter uma abstração desses números aí, tá?
Bom, agora vemos que esse problema aqui deu um problema, né, do jump 28, pular para a posição 28, esse pulo, hein? Então, vamos lá, vamos ver como se soluciona, né? Esse problema, então, ele cria a necessidade de fazer um endereçamento relativo ao invés de absoluto. É bom fazer algo relativo ao ponto onde é que eu estou parado. E daqui onde é que eu estou parado, eu dou um pulo de 28 posições. Tá? Então, o programador usará endereços relativos e não mais absolutos, né? Então, o programador deveria programar um jump da forma seguinte: endereço de partida mais endereço desejado. Tá? Ele queria ir para 28, então, se eu parto do zero, é simplesmente o 28. Mas como eu não estou partindo do zero, eu teria que dar o endereço de partida mais o endereço 28. Então, daqui, onde é que eu Seria estou... tipo esse incremento, né, professor? Exatamente. Seria tipo esse incremento. Daqui, incrementar 28 posições. Até chegar lá, né? Tá? Aí seria um salto relativo. Tá? Então, vamos precisar de endereços relativos e voltaremos a isso um pouquinho mais lá na frente desse aqui, a gente vai voltar a falar desse tema em paginação. Todo acesso é feito, então, de forma relativa. Todo acesso à memória de forma relativa. Relativando aí os pulos e qualquer tipo de coisa. Bom, surge, então, uma solução para isso, chamada registradores base e registradores limite. O que são os registradores base e registradores limites? Quando registradores base e registrador limite são usados, os programas são localizados em posições consecutivas na memória, onde haja espaço e sem realocação durante o carregamento, como mostrado na figura anterior, né? Sem a realocação durante o carregamento. Então, como temos? Temos aqui o quê? Então, temos um registrador de base e um registrador de limite, sabendo para cada processo, né? Então, os jumps são feitos sempre, né, os pulos, a partir do registrador de base. Então, tem um registrador de base. E aí tem um jump 28. 28 a partir daqui. Né? E tem um registrador limite. Você não pode pular para fora. Não deve ser permitido fazer um salto fora do limite. Tá? Então, não pode pular numa posição que esteja fora desse limite, né? Então tem um registrador de limite também, né? Dizendo onde esse processo começa na memória e onde ele termina. Tá? Onde é que termina o processo. Então agora o jump é 28 e o sistema operacional cuida da soma. Né? Ele mesmo cuidaria ali da soma, né? O sistema operacional cuida da soma, por quê? Porque então você não precisa fazer essa soma, né? Essa soma aqui. Tá? Ele porque isso aqui teria um problema, né? Você precisaria cada vez fazer uma soma. E para fazer a soma lá binária, você precisa aqueles bits que vai levando, né? E sempre isso demora um pouco. Tá? Isso é um pouco demorado. E você tem um monte de processo com um monte de saltos, né? Então isso demoraria bastante. A soma toda seria um tempo gasto aí de desperdício, né? Desperdício de tempo, tá? Então, para evitar isso, você usa dois registradores. Então, sempre se sabe que saltos são a partir do registrador base. Tá? Então, o registrador base vai identificando as posições do processo e pulos são dados a partir dele, né? Isso seria uma alocação dinâmica de memória, né? Dinâmica. Endereço de partida mais endereço desejado seria uma alocação estática. Aqui é dinâmico, então que você vai mudando.
Não, e a pergunta seria por que tem um registrador limite? Acho que até eu já falei porque tem que ter um registrador limite, né? A questão é que os processos não possuem todos o mesmo tamanho, né? Não é todos de 16K. Às vezes, olhando essa figura, dá para pensar que todos são do mesmo tamanho, né? Principalmente essa aqui, né? Ah, aqui tem o processo A de 0 a 16.380 e o processo B de 0 a 16.380. Então, quer dizer que os processos são do mesmo tamanho, né? Que na verdade não são, tá? Então, o processo pode ter tamanho diferente. Por isso, precisa saber o limite, onde termina esse processo. Tá? Então, existem processos de diferentes tamanhos, podem ocupar 8, 16, 24, 32 bytes. Cada vez que um processo, kilobytes, né, referencia a memória, seja para recuperar uma instrução, seja para ler ou escrever uma palavra de dados, o hardware da CPU automaticamente acrescenta o valor base a um endereço gerado pelo processo antes de enviar o endereço ao barramento da memória. Tá? Então, você sempre pode pensar, o programador poderia pensar sempre que ele está na posição 0. Né? E a CPU cuida do resto. Tá? Então, facilita a vida do programador. Tá? Ele pode dar o jump 28, quer dizer, ele sabe que ele conta o processo dele como estando da posição 0 de memória. Tá? E a CPU diz, eu sei onde é que eu coloquei. Né? Então, tem a memória e ela pode estar particionada, né, em várias partes. E a CPU pega um processo, né, pega aqui um processo e coloca aqui em alguma parte aqui da memória, né? Joga ela aqui dentro. Então ela sabe onde é que ela colocou, né? Onde colocou esse processo. E aí ajusta esses registradores, né? O base e o limite, tá? Então sabe que qualquer instrução aqui é relativa a quem? Ao base, ao registrador base, tá? Então ele faz o resto, faz as contas aqui. Faz as contas de saltos e qualquer movimento aí no programa. Então, né, automaticamente acrescenta o valor base ao endereço gerado pelo processo antes de enviar o endereço ao barramento da memória. Tá, se entende, né, que esse registrador base ele pode mudar cada vez que o processo entrar na CPU. Não, na CPU não, na memória, desculpa. Estamos falando de gerenciamento de memória, né? Cada vez que ele entrar na memória, o registrador base dele pode mudar. Então, registradores limite e registradores base constituem um modo fácil de dar a cada processo seu próprio espaço de endereçamento privado, porque cada endereço de memória gerado automaticamente tem o conteúdo do registrador base acrescentado a ele antes de ser enviado à memória. Tá? Então, aqui nessa figura, né, esse jump 28, o processo executa uma instrução, jump 28. Mas o hardware a trata como se fosse jump 16.412. Quer dizer, daqui você faz 28, um pulo de 28 posições. Né? E não pular para 28, que seria aqui. Fazendo uma adição em outro processo. Tá? É feito por hardware, então, né? Por hardware esse incremento. Bom, esse aqui era o problema anterior.
Não, aqui tem um problema, né? Sempre tem que pensar em problemas. Cada referência de memória necessita executar uma adição. Processos são grandes e não cabem na memória, né? Isso aqui é um problema. Você tem hoje memórias maiores, né? Bem maiores do que antes. Mas o que acontece? Os processos também são maiores. Então não soluciona muito o problema. Tá? Criar memória maior sempre vai gerar processos maiores também. Eu fiz aqui, por exemplo, dessas figuras. Deixa eu mostrar aquela figura lá em cima. De novo. Essa aqui. Eu tenho o processo A, o B quer entrar, então eu coloco, acho um lugar aí para o B, marco onde é que ele está colocado, né? Poderia marcar o registrador limite, registrador base. Processo A quer sair, ele sai, tem esse espaço livre, entra o D, ocupa um espaço menor, tá aqui o D, e assim vai indo. Tá, mas eu sempre estou fazendo pensar que o processo cabe na memória, mas se você tem uma memória de 2 GB e um processo de 4 GB, o que você vai fazer? Né? Um processo que não cabe na memória. E aí senta e chora, né? Então, tem que procurar uma solução para isso, né? Um processo enorme, ele não cabe, e não adianta usar o swap, né? A técnica swap seria fazer chaveamento. Vê se tem outro processo, retira ele, coloca esse, mas seu processo é muito grande, tá? Então ele não cabe na memória. Então precisa de uma outra técnica chamada memória virtual, tá? Então, como na prática, então a quantidade total de RAM necessária para todos os processos é frequentemente muito maior do que a memória pode comportar, né? Pode suportar, né? Então você precisa às vezes um processo que exige muito mais RAM do que a RAM tem, né? Ou você precisaria retirar todos os outros processos para colocar aquele, né? De tão grande que ele é. Então, para solucionar isso, existem técnicas, né, de swapping, que seria troca de memória, e memória virtual. Tá? Memória virtual seria uma tentativa de resolver esse problema aí, né? Justamente esse problema que eu falei. De colocar, então, uma parte do processo dentro da memória, e não o processo todo. Tá? Então, a diferença, pessoal, entre swapping e memória virtual é isso. O swapping, ele faz chaveamento entre discos diferentes, por exemplo, entre a memória RAM e o HD. Tá? Ele faz um chaveamento. Pega um processo do HD e coloca na RAM. Tá? Coloca na memória RAM. Ele faz o chaveamento por inteiro. Isso é swapping. Tá? Swapping é o chaveamento por inteiro de um processo. Tá? O swapping, então, ele pode acrescentar memória virtual. Tá? Memória virtual para quê? Então, memória virtual, a proposta seria fazer o quê? Fazer o chaveamento, mas não de processos inteiros, mas sim pequenos blocos do processo. Tá? E chaveando blocos de processo. Ok? Dá para entender a diferença? Então aí, pessoal. Ok, então, troca de memória, né? Quando uma aplicação, por exemplo, do Windows, aqui tem um texto longo tentando justificar, introduzir, né, um pouco ao problema, né, de troca de memória. Quando você arranca o sistema operacional, por exemplo, frequentemente emite comandos de modo que, em subsequentes inicializações do sistema, seja lançado um processo que não faça nada além de verificar atualizações para a aplicação. Tá? Tal processo pode facilmente ocupar 5 a 10 MB de memória. Outros processos secundários verificam a chegada de correspondência eletrônica, de conexões do sistema de rede e muitas outras coisas. Checam também velocidades de CPU, vê se tudo está funcionando. Tem um monte de processos
que se inicializam quando você inicializa a máquina, né? E tudo isso antes que o primeiro programa do usuário seja inicializado. Tá? Então, tem um monte de processo que começa a ocorrer, né? Atualmente, programas sérios de aplicação de usuário podem utilizar facilmente 50, 200 mega ou mais, tá? E quem tem uma memória de 200 mega no computador, né? Bom, hoje sim, né? Hoje a gente tem, mas também processos bem grandes, né? Às vezes tem processos muito grandes tentando rodar na memória. Consequentemente, a manutenção de todos esses processos da memória o tempo todo requer uma quantidade de memória enorme e não pode ser realizada se a memória for insuficiente, né? Então, como você realiza, né, esse chaveamento de um monte de processos que vão sendo executados e querem ser executados de forma rápida, né? Você quer deixar o sistema rápido e durante todo esse intervalo de tempo, né? Então, você vê que essas operações não são fáceis. Então, o swap clássico consiste em chavear processos inteiros do disco para a memória e vice-versa, né? Esse inteiro representa o problema, né? Pois, em geral, processos não cabem na memória. Como colocar um processo de 4 GB na memória de 2 GB, né? Esse é um problema, então, do swap. A técnica swap, simplesmente, né? Clássica. Então, a solução é fazer o swap com estratégia de memória virtual. Swap, então, usa memória virtual, mas swap não é memória virtual, né? Tá? Então, vê a diferença. Swap usa, mas não é memória virtual. A decisão, além disso, né? Quando você vai chavear um processo em memória, tem que ter uma decisão a ser feita, né? Com base no que você toma isso, né? Você tem um processo usando memória e tem um processo novo querendo entrar. Como é que eu vou alocar memória para ele? Se ele não entra, alguém tem que sair, né? Então, chegou um processo novo, o gerenciador observa qual processo não está usando a memória. Talvez tenha alguém lá, né, algum processo, pode ser também referente ao tamanho dele, né? Essa decisão pode ser tomada também em função do tamanho do processo, mas que ele está na memória, mas não está fazendo muitos usos dessa memória. Ele está usando muito pouco, tá? Então, ele poderia ser retirado da memória, ser colocado no HD, por exemplo. Tá? Então, um processo novo é colocado. E, bom, reforçando novamente, né, a diferença entre memória virtual e swap é que a unidade de troca não é o processo inteiro, mas sim pequenos blocos, em geral de 4 kilobytes. Isso na memória virtual, né? Tá, outro problema aqui que estaríamos falando seria que a memória fracionada e blocos não contínuos dificulta a localização dos processos da memória. Esses blocos não contínuos era aquele problema lá, né, que tinha mostrado. Você tem vários blocos, tá? Vários blocos que você vai chaveando a memória. Tá? Um processo A poderia estar aqui, um B poderia estar aqui, né? Um C aqui, processo D aqui. Depois, em uma outra situação, o processo B sai da memória, tá? E você não tem nada aqui. Memória livre aqui. E aqui está o processo A. E aqui está o processo C. E vamos fingir que o D também saiu, né? E o D aqui saiu também da memória. Então, vamos colocar aqui também livre, tá? Imagina que aqui tem, sei lá, 16 kilobytes livres. 16 kilobytes livres e aqui também 16. E agora você quer colocar um processo de 24 kilobytes na memória, né? 24 kilobytes não entra aqui e também não entra aqui, tá? Então tem que fazer alguma forma para que essas áreas livres não fiquem dessa forma, distribuídas e ficando buracos por todo lugar, né?
Imagina uma memória toda cheia de buracos. Esses buracos, às vezes, não ajudam, né? Às vezes eles se tornam pequenos, por exemplo, né? Então, você tem um processo lá agora de 24 kilobytes e você não está conseguindo achar um lugar para ele, tá? Não está achando lugar aqui para ele porque seus lugares são pequenos. E você tem lugar, a soma deles dá 32, né? Tá? Uma coisa que você poderia fazer é tirar o C daqui, colocar nesse lugar, voltar para liberar aqui e colocar isso aqui, né? Então, isso aqui se soluciona com técnica chamada de compactação de memória, né? Tá? Aqui tem um esquema, né? Veja aqui os buracos, né? Buracos, buracos, buracos. Bom, pessoal, esse tema introdutório aqui é tudo por hoje, tá? Então, na próxima aula, nós vamos aprofundar aqui essas técnicas, né? 3 técnicas aqui que vimos, né? O swap, memória virtual e compactação, tá? E provavelmente eu vou colocar outro trabalho grupal, pessoal, tá? Então, fiquem aí atentos que eu posso colocar mais um trabalho em grupo para vocês fazerem. Beleza? Teríamos que também agendar a segunda prova, né? Quanto à segunda prova, pessoal, que data vocês estão... seria melhor para vocês? Vou parar aqui a gravação. Acho que a gravação está